Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral, e eu fico muito feliz com a sua companhia aqui com a gente hoje, porque a gente vai falar sobre um projeto que eu achei muito legal. Ele se chama Jogue Como uma Garota. E é claro, para explicar pra gente sobre esse projeto, a gente vai conversar com a treinadora das garotas. A Japa tá aqui com a gente. Seja bem-vinda! Ah, que demais! Muito obrigada pela oportunidade. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês para contar a história desse projeto incrível. Imagina, pra gente que é uma alegria. Tô te acompanhando já nas redes sociais, tô achando tão maravilhoso o seu trabalho, mas eu queria já que você começasse compartilhando com as pessoas. A gente tem um quadro aqui que já é tradição no programa, que é pra você contar a história da sua vida em 30 segundos. Você topa? Eu topo, claro, vamos! Valendo! A história da minha vida em 30 segundos. Eu fui um bebê que nasceu prematuro, então eu tinha muita vontade de vir para esse mundo. Minha mãe quase morreu durante o meu parto. Depois eu passei por eu sempre fui muito tímida, muitas dificuldades em relação a me relacionar com as pessoas. E eu sempre fui muito oprimida quando eu era criança, todo mundo falava que eu parecia um menino. Mas aí eu consegui superar essas adversidades aos poucos, fui entendendo muitas coisas da vida, mas sempre fui muito batalhadora, muito lutadora. Entrei na Universidade de São Paulo, me tornei treinadora, fui professora de educação física e hoje estou aqui lutando por visibilidade e espaço para nós mulheres no futebol. Aê! Muito bom! É difícil, né? Falar em 30 segundos, tanta coisa complexa, né? A tua história que é tão complexa, e eu me identifiquei em vários pontos com a tua história. Eu também sou prematuro, também era muito tímido, várias coisas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Japa. A gente vai falar bastante hoje sobre o projeto, né? Jogue Como uma Garota. Queria saber primeiro o que é o projeto. O projeto, o Jogue, é tudo para minha vida e eu acredito que para a vida de muitas meninas que participam. O Jogue Como uma Garota é um coletivo, então a gente não se denomina um time de futebol. Nós somos um coletivo muito por essa questão da união de nós mulheres, tá? Ele surgiu ano passado, em 2019, graças a uma influenciadora digital, a Letícia Muniz, que tem uma legião de seguidoras, que ela fala muito sobre empoderamento feminino e as questões do corpo. E a Letícia sempre passava numa praça perto da casa dela, na Vila Mariana, aqui em São Paulo, e ela via que essa praça era tomada sempre por homens jogando. Nunca tinham mulheres. E ela começou a se questionar por causa disso. E aí, um belo dia, ela resolveu convocar as seguidoras dela para um treino gratuito nessa praça. Só que o principal, ela não tinha treinadora, tá? Ela foi lá e só convocou a galera. Agora sim, por falar em treinadora e por falar no projeto, como é que você ingressou no projeto? Então aí, o que aconteceu? Nessas redes sociais que as informações vêm e vão muito rápido, eu ingressei graças a uma amiga que viu esse post da Letícia e ela falou assim, Japa, eu vou lá para ajudar no treino, mas eu sou preparadora física. Você sabe do futebol, vamos comigo? Aí eu falei, que ela estudou comigo, a Renata, falei, vamos lá, eu vou com você. Uhum. Eu não sabia o que eu ia esperar. Quando eu cheguei na praça, tinha aproximadamente 50 meninas esperando para um treino. Nossa! Aí eu falei, caraca, tudo gratuito, então todo o meu trabalho das outras treinadoras também que compõem o time são voluntários, um trabalho voluntário. Que legal! Eu tava acompanhando, né, como eu já falei aqui, o teu Instagram, tua rede social, eu percebi uma diversidade muito grande, né, no perfil das meninas, né? É um propósito isso ou foi coincidência, foi ao acaso? Não, é um propósito, né? Mostrar que o futebol, ele é diverso. Eu acho que um dos grandes problemas da nossa sociedade é que a nossa sociedade tem muita limitação em reconhecer a diversidade do ser humano e das relações. Então, no nosso coletivo, a gente proporciona, e graças a Deus, acolhe a diversidade. Esse, sim, é um carro muito forte do nosso projeto. O que mais te impressiona no projeto hoje, Japa? Eu acho que é a capacidade de união em torno de uma coisa. Um esporte, uma bola de futebol. O quanto esse esporte, essa modalidade tem a capacidade de unir as mulheres de diferentes partes de São Paulo para diferentes causas. Eu acho que é a capacidade de união do projeto. Japa, eu achei muito legal a tua resposta, porque eu já pensei aqui numa frase que está no inconsciente coletivo das pessoas e que eu acho interessante que a gente desconstrua. Então, bem providencial você estar aqui para falar sobre aquela frase famosa que é mulher é competitiva. Você, enquanto treinadora de mulheres, você concorda com essa frase? O que você tem a dizer sobre ela? Essa frase, ela vem estampada com um rótulo, né? Da mesma forma que as pessoas falam que mulheres são loucas quando elas ficam descontroladas, destemperadas. Eu não concordo, porque eu acho que isso é um rótulo
muito, que anda muito na nossa sociedade, que a gente precisa se desconstruir. Todos nós temos um lado competitivo, independente se somos homens ou mulheres. Verdade. As questões é que, para as mulheres, isso é reforçado como uma característica negativa. Isso é péssimo. É verdade. E como que as meninas chegam até vocês, né? Então, quando você recebe, é quase um acolhimento, eu acredito, né? Porque elas chegam oprimidas ou já chegam encorajadas, querendo vencer, querendo treinar? Ou há um processo psicológico que você também tem que fazer enquanto treinadora? Não, chegam meninas de diferentes modos, né? Mas, principalmente, esse perfil da menina oprimida, sim. A frase que eu mais ouço é: eu tenho vergonha de jogar. Eu tô com vergonha. Você não liga se eu começar a errar? Olha. E aí a gente tenta acolher ao máximo e deixar essa pessoa à vontade. E mostrar pra ela que jogar futebol e não saber jogar futebol, isso depende de variáveis enormes na nossa sociedade. Então, a gente tenta sempre acolher, mas mostrar que tá tudo bem se você não sabe jogar. Não tem nenhum problema. A gente tá aqui para te ensinar e te acolher. E a gente preza muito pelo respeito no grupo. Então, para que outras meninas que já sabem jogar, ajudem essas meninas que ainda não conseguem jogar tão bem quanto, né? Olha, quando você se deparar com uma situação como essa, com uma menina que esteja com vergonha de jogar, eu vou te ajudar. Eu vou gravar um vídeo meu jogando futebol e aí você mostra pra ela e você vai falar, você não precisa ter vergonha. Sim, chegam muitas com vergonha. Agora, o que é necessário para que uma menina ingresse na equipe de vocês? Pelo visto, Olha, ela não precisa saber jogar. Não, Tá. Nem a pau precisa saber jogar. Ela só precisa querer estar com a gente, tá? A gente pede de requisito sempre uma roupa confortável esportiva, nem precisa ter chuteira, não. É só aparecer no local e data que a gente combina e se integrar com a gente. E vocês ainda têm dificuldade, hoje em dia, em 2020, que a gente tá, né, século XXI, em lidar com esse estereótipo relacionado ao futebol? Sim, a gente tem muita dificuldade, principalmente tem muitas pessoas que não incentivam meninas e mulheres. Então, esse estereótipo acaba afastando muito as meninas e mulheres da prática, de conhecer uma nova modalidade, de se apropriar do futebol. Infelizmente, a nossa sociedade ainda trata o futebol como um esporte prioritariamente masculino. Olha. E assim, tem também, você é educadora física, né? Sim. Eu lembro que na educação física, que os meus antigos professores não me escutem, mas eu lembro que na educação física tinha essa questão também, né? Meninos vão jogar futebol, meninas vão jogar vôlei, né? Na aula de educação física. Hoje em dia, tem um tempo já, tem uns dias que eu já terminei o meu ensino fundamental, mas hoje em dia ainda é assim, essa mentalidade ainda existe dentro da escola, que eu acho que da escola muitas coisas partem, né? Eu, por exemplo, comecei a fazer teatro na escola, né? E depois virou minha profissão. Hoje em dia, o professor de educação física ainda tem essa mentalidade, Japa? Tem e não tem, mas ainda se reproduz muito esse discurso. Por quê? Na nossa graduação, eu vejo uma lacuna para se tratar das questões de gênero. Então, muitos discursos continuam sendo reproduzidos desse tipo, dos professores que falam para as meninas irem para um lado e para os meninos irem para o outro. Graças a Deus isso está mudando, graças à representatividade que as jogadoras, que o futebol feminino está tendo na nossa sociedade, também depois graças à Copa do Mundo. Então, a gente tem um legado de alguns eventos, mas ainda assim existe muito, eu acho que, na minha opinião, pela essa questão da graduação, pouco se fala sobre a diversidade na graduação de educação física, viu? Olha, fica interessante, fica uma dica aí interessante, né? Para os coordenadores de curso, coordenadores pedagógicos, para darem uma olhada nesse ponto aí. Agora você falou sobre a representatividade. Quando você foi convidada, quando você ingressou no projeto Jogue Como Uma Garota, você já tinha consciência da representatividade que ele significava? Como que é esse processo para você? Não tinha nenhuma noção, tá? Eu era muito crua em relação a esses assuntos. Tudo que eu aprendi graças às histórias de vida das meninas, de tudo que elas compartilhavam. Eu acho que a maior escola que eu tive na minha vida e tenho é o projeto, porque elas me ensinam a diversidade. Quando eu entendo a diversidade, eu entendo sobre a diversidade, eu entendo sobre as barreiras, os preconceitos, o que é ser mulher na nossa sociedade. Então eu acho que elas me ajudam todos os dias a me empoderar também enquanto mulher, a me entender e entender as outras tão diversas que aparecem no nosso coletivo. Agora você falou sobre histórias de vida, né? Que é um assunto que eu adoro, né? Adoro uma história, Eu adoro também. Vida, então tá ótimo. O teu mestrado foi sobre isso, né? Sim. Tem alguma história mais marcante dessas que você tenha pesquisado, que te ocorra agora? Fala pra gente. Pra mim,
tem duas histórias que eu sempre gosto muito de falar, que é a história da Daniela Alves, que ela foi jogadora da seleção brasileira, só que ela teve que se aposentar muito cedo por uma série de lesões no joelho. E essa história me faz refletir muito sobre a questão do acesso ao cuidado e à saúde para a mulher no esporte, porque se fosse um homem, se fosse no futebol masculino, esse joelho já teria sido operado, teria sido tratado, teria sido investigado. Então, quando eu vejo a história da Dani, que se aposentou muito cedo e poderia continuar jogando, mas por uma série de questões não teve o acesso aos tratamentos adequados, isso me faz refletir o quanto também essa dificuldade está para nós mulheres, né, nesse aspecto. E a outra história que eu gosto muito é a da Cristiane, uma história de superação. É uma história incrível, de diversas passagens por diversos clubes fora do país também. E depois um retorno aqui para o Brasil. Depois uma história de resistência, de enfrentar o sistema e falar, não vou ficar na seleção porque aconteceu esse episódio de demissão da treinadora Emily Lima. Então, enfim, eu acho que a Cristiane representa muito dentro do nosso futebol feminino. Agora você falou em dificuldade de acesso, né? Quer dizer, em recurso, a gente está falando de recurso. Sim, né? exato. O futebol feminino tem sofrido muito nessa fase da pandemia, quer dizer, os jogos não estão acontecendo, quer dizer, acho que agora estão voltando a acontecer aos pouquinhos, com todo cuidado, né? Existiu alguma injeção de verba, algum incentivo para o futebol feminino nesse sentido, não? Existiu. O grande problema quando a gente está falando do futebol feminino é que ainda a profissionalização é muito precária. Então, sim, a CBF investiu um dinheiro, uma verba para os clubes, né, que disputam os campeonatos brasileiros, e essa verba, quem repassa, né, quem cuida dessa verba são os gestores do clube. Infelizmente, a gente tem histórias de gestores que não repassaram essa verba para o futebol feminino, como o caso do presidente do Vitória da Bahia, como outros casos que os gestores repassaram. Então, essa foi uma injeção de ânimo para conseguir manter comissões técnicas e jogadoras nesse período de pandemia. Agora, rapidamente, para a gente encerrar esse bloco, queria saber de você se o futebol feminino hoje, ele já consegue ter uma autonomia no sentido de identidade, ou se ele ainda é obrigado a viver sob uma sombra do futebol masculino. Eu acho que ainda assim, a gente ainda vive a uma sombra do futebol masculino, mas muito por questão de não termos visibilidade e oportunidades. Um exemplo claro disso é a obrigatoriedade dos times que disputam a Taça Libertadores terem um time feminino. Essa obrigatoriedade só acontece para que tenha um empurrão para que os times comecem a se conscientizar e tenham os seus times femininos, os grandes times de grande expressão. Então, enquanto essas medidas forem obrigatórias, a gente sempre vai viver na sombra do masculino. A partir do momento que começar a ser espontâneo, né, a gente começa a criar a identidade do futebol para as mulheres no nosso país. Olha só, quanta informação importante que a gente não sabia, né? Agora eu vou pedir para a Japa me aguardar um pouquinho, que a gente vai para o intervalo e volta num minuto. Não sai daí. Voltamos com o programa Ponto de Encontro, hoje falando sobre o projeto Jogue Como uma Garota. E quem está aqui com a gente é a treinadora do projeto, a Japa. Japa, queria saber de você já, o que é essa boneca que está atrás de você aí que eu tô achando tão bonitinha? Essa boneca foi parte de uma ação de marketing no ano passado da Nike em relação à Copa do Mundo, contando a história da jogadora Andressa Alves. Quando a Andressa Alves era criança, ela ganhou uma boneca e ela tirou a cabeça da boneca dela para começar a jogar futebol com ela. Olha. Então essa campanha foi como uma forma de incentivo, né, para que as meninas não fiquem atreladas a sempre esse estereótipo de ganharem uma boneca, né, para que elas possam ganhar mais, ganhar uma bola. Então eu achei muito, essa campanha eu tive a oportunidade de ganhar essa boneca, foram 100 produzidas aí, e chegou uma dessas aqui em casa. E parece com ela, né? Se fosse eu, ia falar que foi feita pra mim. É muito legal, é muito legal. Japa, a gente encerrou o bloco passado falando sobre a questão do incentivo, né? Do recurso para o futebol feminino. Ainda é muito discrepante a diferença entre o recurso para o futebol masculino e o feminino? Apesar dos resultados do futebol feminino? Existe uma lacuna enorme, muito pelo que eu te falei da questão da profissionalização. São poucos times que levam de forma profissional o futebol feminino. Eu vou dar grandes exemplos de gestão, como o time do Corinthians,
né, que vem conquistando muitos frutos em relação a isso. Então, nesse ano, existia uma profissionalização para todas as jogadoras em relação a contrato, ganhos, direitos de imagem, né? Eu acho que esse é um grande exemplo de gestão do futebol feminino no Brasil. Mas ainda está muito longe do ideal, onde todos os times tenham essas oportunidades. Agora sim, se vocês derem uma olhada no currículo da Japa, é invejável. Eu queria saber de você já, como é que foi esse ingresso seu no time de treinadoras da Nike FC? Conta pra gente. Cara, foi incrível. O ingresso, né, foi graças ao Jogue Como uma Garota. Então, esse projeto me deu a visibilidade para eu chegar e ajudar nesse projeto da Nike. Então, o pessoal começou a organizar e falou, não, me convidou gentilmente para participar. E eu logo topei. Estar com a Emily Lima, que é a embaixadora do projeto, a primeira mulher a dirigir a seleção brasileira. Então, é incrível. E aí, eu fui ajudando também para que outras treinadoras, né, que eu conheço, ingressassem nesse time. Então, eu fui fazendo meio de campo ali para quem eu conhecia, via que trabalhava com futebol, fui chamando. E a gente conseguiu construir um time incrível. É legal que você vai falando de futebol, a gente percebe um brilho no teu olho, um entusiasmo que dá gosto de ver, viu? Ainda é claro... é a minha vida. Dá pra perceber isso. Eu queria saber de você se é claro pra você ainda a época que você começou, quer dizer, a primeira chuteira que você calçou. Você tem essa lembrança clara ainda na sua memória? Eu tenho. A primeira chuteirinha que eu calcei foi uma chuteira da Penalty, não sei se eu posso falar o nome, mas super lisinha assim. E eu ganhei ela pra fazer um jogo na escola, pra fazer um treininho de futsal na escola. Foi a primeira chuteira que eu ganhei. E quem foi a pessoa que mais te incentivou a realizar os teus sonhos? A pessoa que mais me incentivou foi o meu pai. Ele sempre foi muito fascinado por esporte, sempre foi muito viciado. É aquele cara que toda hora, na hora do almoço, tava com a TV ligada nos jornais esportivos, trazia o jornal com a parte do esporte. Então, ele foi o grande incentivador de me levar para o Parque do Ibirapuera, de comprar uma bola para jogar comigo. Agora, teve alguma pessoa, não precisa citar quem, claro, mas teve alguma pessoa que falou pra você que o seu sonho seria impossível de se realizar? Ou que então deu a entender que isso aconteceria? E como é que você lidou com essa informação, se ela aconteceu? Sim, e por incrível que pareça, tava dentro de casa, que sempre foi a minha mãe. A minha mãe sempre, ela achou uma besteira eu gostar de futebol, eu querer ser uma jogadora, eu querer estar envolvida nesse meio. Mas hoje eu compreendo também que é por medo daquele ambiente desconhecido. Mas enfim, a minha mãe foi uma das pessoas que virou ali pra mim e falou, não, isso é besteira, desiste, não vai dar certo, seu sonho não vai dar certo. E que a gente, claro, foi a mãe que falou, né? Então é óbvio pra gente que assim, ela queria o seu bem, né? Ela tava pensando no seu bem. Isso tem muito a ver com a entrevista que a gente fez com a nutricionista Isabela Zaytun, e a gente também tocou nessa questão da família, né? De como a família às vezes interfere de uma maneira querendo ajudar, mas tem que tomar um cuidado, né? Fica esse toque para os familiares, né? Precisa tomar cuidado, né? Tanto na questão nutricional, que a gente estava falando, né? Sobre body shaming, né? Que às vezes a família fica incentivando a pessoa a emagrecer e a pessoa acaba achando que tem que emagrecer de tantas pessoas falarem para ela. Quanto na questão profissional também, como você está falando agora, né? Hoje em dia, no teu projeto, você percebe que as meninas chegam mais incentivadas pelos familiares ou essa realidade ainda persiste? Por incrível que pareça, ainda persiste, viu? Ainda tem algumas meninas até que saem escondidas dos pais, dos familiares para virem jogar com a gente. Ainda tem sim, viu? Existe uma grande resistência. E quando a gente fala em carreira, né, em profissão, eu sou uma pessoa movida a desafio, né? Escorpiano com ascendente em Capricórnio, então eu adoro um desafio. Qual foi o maior desafio da tua vida profissional, Japa? Eu acho que o maior desafio da minha vida profissional foi a transição entre... Antigamente eu trabalhava numa assessoria de corrida. Uhum. E aí foi entre falar, não, tá na hora de encerrar o ciclo da assessoria de corrida e começar a galgar o caminho que eu gosto, que eu amo, que é ir pro futebol e pro futsal. Então eu acho que foi o maior desafio de tomar essa decisão, de deixar esse caminho da corrida, que me ajudou muito enquanto treinadora, mas para abraçar a causa do futebol na minha vida. A escolha profissional já era muito clara? Quer dizer, você fez educação física, isso para você já era uma certeza desde o início? Ou não? Sim. Eu sempre quis fazer educação física, sempre foi algo que sempre esteve muito forte dentro de mim, né? Mas antes eu queria fazer medicina, mas eu tomei uns não na cara por causa da medicina. Aí eu falei, não, é muito difícil. Aí eu falei, não, quer saber, vou fazer aquilo que eu gosto, vou me ingressar na área que eu me interesso muito, que é pelo esporte, pelo corpo humano. Enfim, e deu certo. Deu certo, verdade.
E assim, quando você fala que deu certo, é muito legal porque você acaba inspirando, né? Tem muita gente que está assistindo, muitas meninas que estão assistindo a gente hoje e que com certeza estão falando, olha que legal, eu não tinha pensado nisso, né? Sempre tive vontade de jogar bola, mas sempre pensei que seria impossível e de repente estão te ouvindo falar e estão pensando na possibilidade de colocar esse projeto em prática, né? Quer dizer, você inspira as pessoas. Agora, para inspirar as pessoas enquanto treinadora, de onde você tira a inspiração? Olha, eu gosto muito de entender histórias de vida. Eu sou fascinada por histórias de vida. Eu acho que as minhas maiores inspirações são de pessoas que estão no meio do esporte, como, por exemplo, mulheres como a Serena Williams. Eu sou apaixonada pela história de vida dela. Simone Biles, a gente tem no Brasil, Daiane dos Santos. Então, são mulheres que me inspiram. E também do esporte masculino, claro. Eu gosto muito de basquete. Tem um cara no basquete que, pra mim, é fantástico, que é o LeBron James. Porque, além de ser o astro que ele também tem uma causa humanitária ao redor dele, de construção de escolas, de defesa de causas, de propósitos. Então, eu acho que essas pessoas me inspiram muito. Enquanto treinadora, eu acho que ainda eu tenho a referência do futebol masculino, que é o Pepe Guardiola, um grande mestre para mim. Olha que legal isso que você falou. Na verdade, nessa tua resposta, a gente percebe bastante elementos interessantes, né? Que você, enquanto mulher, enquanto treinadora de uma equipe de garotas, né? Você citou várias referências masculinas, né? Eu queria entender por que é tão difícil, né, para nós, homens, também termos essas referências, né, em relação às mulheres, né? Por que existe essa diferença ainda, né? Existe. Infelizmente, é porque as mulheres ainda... Existe uma barreira muito grande para elas atingirem esses cargos de liderança, de lugares maiores na nossa sociedade, né? E elas sejam reconhecidas por isso. Então, existe muito essa dificuldade, né, desse crescimento. Então, para chegar a lugares de destaque, para que essas pessoas se tornem referências. E hoje, quando eu vejo mulheres que estão em lugares de destaque e são referências, a gente precisa enaltecer, a gente precisa dar visibilidade, para além das questões de estereótipos, né, que é muito isso que às vezes as pessoas fazem, mas reconhecer habilidades e competências dessas mulheres por terem chegado tão longe. Não, é exatamente isso que você está falando, porque se a gente pega, por exemplo, a Marta, né? Exato. Uma jogadora fora de série, né? E é difícil a gente ouvir um homem falando que o atleta preferido dele é a Marta, né? Exato. Enquanto você, como treinadora, você citou vários homens, né? Exato, é difícil. Quando a gente fala na modalidade, 2019 foi um ano muito bom para a modalidade, né, de futebol feminino, né, de muita visibilidade e tudo mais. 2020 pula, né, não tá contando muito. Passa. 2020 passa. Qual a expectativa para 2021? Eu vejo que a expectativa para 2021, principalmente para o futebol, para nós mulheres, é uma reconstrução, um recomeço, né? A gente teve um ano abençoado em 2019 com visibilidade. Eu acho que nunca a mídia falou tanto da nossa seleção brasileira feminina, das mulheres no futebol, como se falou, mas eu acho que a pandemia ela tirou muito essa onda muito boa que estava vindo, e aí acho que eu vejo muito uma questão de reconstrução, reaproximação do público, a questão de participação dos estádios, né? A gente não sabe o quanto as pessoas vão poder ir ao estádio torcer pelas mulheres jogando, então eu vejo que é uma reconstrução e reorganização dessa estrutura do futebol feminino no nosso país. Agora, quando a gente fala, né, em incentivo, tem o outro extremo, que é a opressão, no começo da tua carreira, você se lembra de alguma situação onde você tenha sido oprimida pela sociedade e que tenha te feito, de repente, repensar ou quase repensar a tua trajetória? Sim. Enquanto treinador, independente do gênero, né? Nós somos muito questionados. É uma posição onde todo mundo se apropria desses conhecimentos enquanto treinador de futebol e futsal. E eu acho que as opressões são sempre em relação às escolhas, né? E às vezes as escolhas a mulher às vezes é muito tida como louca, né? Descontrolada. Então, isso sempre me fez repensar e sempre questionar esse sistema. Eu acho que essas opressões elas acontecem de forma muito sutis, né? Por estereótipo, por rótulos que a sociedade impõe às mulheres. Quem acha que uma pessoa fica louca porque é mulher nunca me viu com fome. Vai repensar, vai repensar com certeza. E ainda desse tema que a gente está falando, que eu acho muito legal, que é o incentivo ao futebol feminino, a gente falou sobre a Nike, né? A Nike é uma parceira do projeto. Como é que começou essa parceria, Japa?
Então, a Nike entrou como parceira do projeto também graças à Letícia, né? A Letícia já tinha uma visibilidade com a marca em relação ao discurso que ela faz e à diversidade dos corpos. E aí a Nike veio no ano de 2019 muito forte com alguns projetos para fortalecer o futebol feminino. Entre esses fortalecimentos estava o apoio aos coletivos e também, por exemplo, o desenvolvimento de uma camiseta da Seleção Brasileira Feminina exclusiva para as mulheres, que nunca na história existiu. E o apoio da Nike, ele não tem dinheiro envolvido, tá? É uma questão de visibilidade e com materiais esportivos na hora do treino. Então, não tem dinheiro envolvido. É uma questão de dar visibilidade ao nosso projeto e às pessoas que participam dele. E a iniciativa privada, de repente, algum empresário que esteja assistindo a gente, que queira ajudar o projeto de vocês, é possível? De que maneira? É possível. Eu acho que hoje a gente carece muito de visibilidade nesse sentido. O que você está fazendo aqui, que vocês estão fazendo, é dar visibilidade para o nosso projeto. Mas é para que mais pessoas possam conhecer e a gente também consiga acessar outras camadas da sociedade, como as periferias. A gente ainda não entra na periferia, né? Então, essa é uma das lacunas ainda do nosso projeto. A gente está no centro ainda, né? A gente não está na periferia. Então, quem puder ajudar, assim, toda ajuda é muito bem-vinda. E aí, através do Instagram de vocês, né, a pessoa pode entrar em contato e tudo mais. Agora, pra gente encerrar em poucas palavras, porque o nosso tempo tá acabando, infelizmente, o que você diria a uma menina que tem vontade de começar a jogar futebol, mas se sente envergonhada ou oprimida por isso? Eu diria que hoje existem pessoas para te ajudar. Então, se você tem vergonha, tá tudo bem ter vergonha, faz parte. Mas saiba que você não tá sozinha quando você quiser aprender, quiser fazer parte, quiser crescer, porque eu acho que a nossa sociedade hoje, às vezes, ela priva muito as pessoas dos seus sonhos, das oportunidades. Então, eu acho que tenham coragem para começar, porque o resto a gente faz que é ajudar, que é incentivar e que é ensinar. Até arrepiei! Muito bom, obrigado, viu, Japa? Coisa boa, né? Vocês. Que legal, bom demais, um prazer e uma honra a gente ter você aqui no Ponto de Encontro e volte mais vezes, tá bom? A casa é sua. Com certeza. Fico muito agradecida pelo convite, principalmente por representar tantas outras mulheres que fazem parte do projeto. Eu venho aqui em nome, claro, da Letícia, mas também de outras 4 profissionais de educação física que são muito dedicadas a esse projeto e a gente ama muito o que a gente faz. Muito legal, né, gente? Gostaram do programa? Eu adorei. A Japa é demais, né? Semana que vem tem mais Ponto de Encontro e eu te espero aqui. Fiquem agora com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso e até lá! TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.